O quanto de nós trazemos como herança de um lugar? A mania de cruzar as pernas, de juntar as saias, de sentar no chão, de nos formarmos em roda, de olharmos olho no olho, onde a cantoria rola solta, aonde a gente compartilha saberes. Neste lugar, as minhas memórias sensíveis se misturam e se constroem com a de tantas outras mulheres, aquelas que vieram antes de mim, que construíram caminhos, que me trouxeram até aqui. Tantas mulheres, mulheres do Vale. Vassouras, situada no Vale do Paraíba Fluminense, possui riquíssimo patrimônio histórico-cultural, herança do século XIX, quando a cidade foi o coração do Brasil Império, sustentado pela economia do café. Mariana, liderar um conjunto de mulheres e de homens, né? E pensar num sonho, que era aquilombar, que era ser livre, que era ser mais do que você é, que era se tornar humano, se tornar vivo, se tornar dono de você próprio. Então a Mariana Crioula, ela é mais do que uma resistência, né? A Mariana Crioula, ela é uma inspiração. Ela vem da terra, ela vem de mim, ela vem de nós mulheres, ela vem nos transformando naquilo que nós somos hoje. Eu venho de uma família, né, de mulheres que sempre trabalharam em casa de família, foram lavadeiras, cozinheiras, salgadeiras. A minha bisa era parteira na cidade. E quando eu fiz 18 anos, eu olhava para essa história da minha família, não que eu tivesse vergonha, mas eu não queria trabalhar no comércio, era a única certeza que eu tinha. E quando eu cheguei a trabalhar na recepção do hotel, foi uma época que fomentou muito o turismo aqui, né, na década de 90. Então as pessoas vinham conhecer as fazendas históricas de café. E como menina, né, muito curiosa e que não tinha saído muito ainda desses espaços, eu resolvi pedir para acompanhar, para ver como que era. Então depois do meu trabalho, né, tinham umas senhoras que vinham de São Paulo e eu pedi ao guia que eu fosse junto. Então essa foi a minha primeira experiência com o turismo, né, assim, de percurso, com o turismo de memória, que hoje eu chamo esse turismo de memória sensível. Naquela época eu não sabia o que era. Eu só sabia que eu gostava daquele lugar, que eu gostava daquelas coisas, mas alguma coisa naqueles lugares me incomodava. E a Mariana veio com outras histórias, né? Ela era costureira, aquela que sabia fazer, chamavam de mucama de estimação, escrava de mimo. E eu pensava até naquela época, nossa, que privilégio você estar dentro da casa grande, trabalhando, costurando, tendo melhor roupas, tendo uma melhor comida, naquele espaço a qual você não pertencia. Então foi necessário essa trajetória de entendimento dessas mulheres, né, dessa mulher e de todas as outras que eu procurei depois. E aí depois da Mariana vieram muitas outras, né? Como que eu ocupo esse espaço? Como que eu me mostro essa Silvana? Que inquietação era essa que tinha em mim, que eu não sabia de onde ela vinha? Então, o estudar, o contar a história do Vale, né, o olhar espaços de construção, o mudar a narrativa de... Eu não vou mais falar que veio da Europa, eu não vou mais falar com títulos nobiliárquicos, eu vou falar daqueles que souberam fazer, daqueles que tinham conhecimento do ferro, daqueles que tinham conhecimento da cantaria,
daqueles onde as mãos estão impregnadas em tudo isso que conta a história do vale. Então eu falava assim, eu estou aqui, eu estou invisível, mas eu estou aqui. E arranjei uma personagem. Só tem que essas personagens eram as mucamas escravizadas do século XIX, mas elas não tinham nome. Elas eram, né, representações. E aquilo me dizia assim, tem que ter algo. Até que eu cheguei à história da Mariana Crioula, não é? Ela tinha nome e ela era a Mariana Crioula. E por que aquela crioula? É por conta da cor da pele? É por conta, né, de ser mais escura a sua pele? Então, quando você começa a estudar, você vai perceber que o crioula é aquela que veio da terra, né? Aquela que é nascida ali. Aí sim, nesse momento você encontra o seu lugar. Eu tenho alguém parecido comigo, num lugar que eu não entendia, mas que me representa. Eu consigo chegar no centro histórico e falar de um chafariz que tinha uma cantaria, que tinha as lavadeiras, que tinha as doceiras, que tinha as floristas. Eu consigo incluir essas mulheres nesse cenário. E aí quando eu consigo dar nome a elas, eu dou voz. E quando eu dou voz, eu dou memória. E essa memória, ela vem, né? Porque memória, ela fica para sempre. Todo momento que você tentar se sentir forte, você vai ter essa memória, você vai recorrer a ela. Eu fiz isso durante muito tempo. Acender o candeeiro. O candeeiro eram lamparinas muito pequenas que ficavam no canto das senzalas, né? E que tinham um poder enorme de iluminar. Então eu acredito que essas mulheres tiveram esse papel de candeeiros. Elas iluminaram, elas deram essa chama de liberdade, né? Que vem nas crenças do fogo, né? Do sagrado, do se acabar e se reconstruir de novo. E aí a Mariana era uma criada de estimação, ela sabia costurar, ela estava junto à sua senhora, uma melhor roupa, o melhor, que melhor? Essa mulher resolve liderar e consegue subverter essa ordem. Todas as vezes que eu preciso ter força para continuar a contar a história do Vale, a olhar esses espaços de memória sensível, eu recorro a ela, né? A essa mulher da terra, a Mariana, aquela que primeiro deu nome. E é tão curioso e tão fantástico, porque Mariana tem o mesmo som que termina com Silvana. Então são todas as vezes que o meu candeeiro acende e que eu fico assim, né? Encantada, forte, e com uma inquietação que para mim dá força, que para mim dá liberdade. Eu acredito que com a Mariana era igual, né? Por isso eu sou professora. Eu jogo sementes, elas vão florescer e elas vão virar memórias sensíveis de alguém. E é só por isso que eu estou aqui. É só essa razão de ser do Vale. E é só essa razão de contar a minha história.
E o mercado de bolsa de valores sempre me chamou muita atenção. Sempre tive muita curiosidade para entender o processo. E quando eu comecei na mesa, via que era um mundo muito masculino, não tinha outras mulheres para eu conversar, ou eu imaginar, ou pensar, enfim, onde eu queria chegar, ou me espelhar, ter como referência. E na hora que eu estava no mercado, então pensando, eu comecei a me questionar quem teria sido a primeira mulher a investir. E nunca imaginei, era uma brasileira. Eu levei essa questão para a faculdade, eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso e falei que eu iria pesquisar. E num dia, olhando uma revista, eu vi uma menção sobre Eufrásia e tinha uma semana de férias. Eu dei um Google, liguei para o museu em Vassouras e falei, então eu vou para Vassouras para saber, para tentar entender, né, quem foi Eufrásia. Cheguei em Vassouras e é muito interessante porque na vida a gente nunca imagina quando ninguém te avisa que aquele dia vai ser um dia importante, que vai ter um divisor de águas na vida. Eu lembro de chegar, ficar num hotel próximo do museu, fui caminhando e subi, né, a ladeira que dá a entrada. E na hora que eu cheguei, ver tudo, a arquitetura, a forma como aquilo é mantido, dá uma sensação muito de cápsula do tempo. E a partir do momento que você passa pelo portal, né, aquela parte na entrada, o ritmo é outro, a tranquilidade. No momento em que eu fui mexer no acervo, né, fui olhar os documentos, tem todo um trabalho de observação daquela caligrafia. Então, mexer em documentos que tinham 100, 150 anos, aquilo foi concretizando para mim quanto tempo tinha sido entre o que a Eufrásia fez e o que eu estava vivenciando, porque até dias antes eu dava a ordem no computador para fazer uma compra ou uma venda. Eu não tinha ideia do tamanho de quem tinha sido a Eufrásia. E às vezes eu sentava na mureta de pedra que tem no museu e olhava pela janela, porque era uma forma de me concentrar, tentar imaginar quem tinha vivido nesse universo, quem tinha sido a família da Eufrásia, como ela tinha sido criada, como ela tinha tido coragem de romper tantos padrões. E não só romper, porque romper ela podia ter um impulso, mas a coragem de se comprometer, de construir uma vida, de ser bem-sucedida na profissão que ela escolheu. Uma profissão em que ela não podia descer para negociar no pregão Viva Voz, né? Ela tinha que ficar no segundo andar da Bolsa de Paris. Quem era essa pessoa? Então, a minha forma de começar a imaginar, tentar organizar o meu pensamento, era através da janela. Conforme eu ia mexendo nos documentos, eu via documentos escritos em árabe, ou em alemão, ou em inglês, em francês, né? E aí começou a me chamar a atenção como é que ela investia em tantas empresas de lugares tão diferentes. E na época dela, isso era feito por telégrafo, numa fase em que, por exemplo, as mulheres não tinham direito básico ao voto. Então, quanto ela teria que lutar, ser persistente e, de fato, quebrar um paradigma do que se acreditava, né, do status quo, de que ela, como mulher, começar a investir. Então, a Eufrásia começa a investir em 1876, em Paris, e ela faz isso por 50 anos. Ela faz uma fortuna imensa e ela não teve filhos, então, ao falecer, ela optou por deixar toda a fortuna dela para a cidade de Vassouras, e no testamento ela pediu para que fossem construídos hospital e 2 escolas, e aí ela faz algumas determinações.
passar por aquele portal na entrada do museu e dar a chance ao que eu vi em Vassouras mudou completamente a minha percepção sobre o que eu vivia como mulher no mercado financeiro e sobre a realidade das mulheres na sociedade hoje em dia. E às vezes as pessoas imaginam que a inovação é tudo tecnológico, é tudo do mais caro, enfim. E para mim a maior inovação é o momento em que eu me repensei enquanto pessoa na sociedade que eu vivia e do que eu queria, do que me interessava. Foi em uma cidade histórica, uma arquitetura, né, do século XIX, com muitos documentos antigos, mas ali foi a energia que eu precisei para me enxergar e enxergar a sociedade que eu vivia. Situada no Vale do Paraíba Fluminense, Vassouras foi o coração do Brasil Império. Uma das grandes riquezas deixadas pelo ciclo do café foi o patrimônio material, fruto do encontro dos povos originários que aqui habitavam com os negros escravizados e os europeus colonizadores. Meu nome é Gabriele. Meu nome é Renata. Meu nome é Lana. Meu nome é Rafaela, meu apelido é Índia na capoeira. Faço capoeira já há 15 anos. Aí a minha filha está com 18 agora, também começou pequenininha, a invertebrada. E assim, quando eu comecei era só eu de mulher, não tinha outras meninas para treinar. Eu comecei na capoeira, já tinha um pouco de idade. No meu bairro tinha capoeira e eu ouvia o som do atabaque, do berimbau e não sabia o que era exatamente. E fui levar meu filho para fazer e cheguei lá e me apaixonei. Eu comecei na capoeira, eu tinha 11 anos. E aí foi através da escola, eu tinha o professor de capoeira na época. Ele dava aula de educação física e no dia o professor Sombrão estava dando uma aula na rua, lá no calçadão do Paqueras. E aí quando eu cheguei lá, vi o pessoal todo reunido na roda, né? E começou aquilo, para mim foi fantástico. Me apaixonei. A capoeira mexe com todas as estruturas do ser humano. Ela faz bem para a saúde, faz bem para a alma, faz bem para o nosso ego. Eu me sinto muito bem dentro de uma roda de capoeira. Na infância, minha mãe me descobriu que eu tinha leucemia aos 6 anos de idade. Então, assim, eu fiz quimioterapia, eu fiz radioterapia, meu cabelo caiu, até assim, meu sono, sabe? Então, assim, não é nem pra me estar aqui hoje, sabe? Os médicos falam que eu não podia engravidar, engravidei da minha filha e tal, agora do terceiro. E assim, pra mim, é muito bom agora estar na capoeira, porque assim, me sinto muito bem, entendeu? Então, é uma segunda vida. Fiz vários amigos numa roda de capoeira que levo para a vida. Gosto muito de jogar, me sinto muito bem dentro de uma roda. Nunca passei por nenhum constrangimento dentro de uma roda de capoeira, sou respeitada, me faço respeitar. E a capoeira vem de uma cultura muito distante que me faz sentir viva. Eu penso, né, como foi o início, como que pode ter sido os antigos, né, as pessoas iniciando na capoeira e fazendo disso uma sobrevivência. E isso me faz muito bem,
dar andamento, poder estar aqui hoje fazendo capoeira, treinando capoeira, levando esse conhecimento tão distante. Originárias das senzalas e das plantações da área rural, as manifestações de tradição migraram para as periferias das cidades. As rodas, no Vale do Café, encantam os visitantes, sempre abertas para quem quiser aprender. E a capoeira você pode ficar 1 mês, 2 meses, algum tempo sem ela, que quando você escuta o som do berimbau, ele bate lá dentro do seu peito, você sente de dentro para fora aquela emoção. Eu gosto muito mesmo de capoeira. E eu posso dizer hoje que eu não vivo mais sem capoeira. Eu já gostava muito de folia, né, de jornada. Aí meu cunhado me chamou para poder, né, ajudar ele. Aí eu peguei e eu entrei para a folia. Aí eu estou gostando muito. Porque se a gente não gostar e não ter fé, não adianta, né? Aí tem que ter fé e gostar muito. Eu, com essa idade que eu tô, eu acompanhei folia, que eu sou valenciana, eu acompanhei folia desde bebê no colo da minha mãe. Mas eu tenho assim orgulho dessa família, da família Teixeira, que está começando agora os novinhos, te ensinando eles, porque é o seguinte, tem folias de tem 40 homens, 90 anos, que respeitam essa folia. Isso para mim é gratificante. Antigamente os palhaços não mostravam o rosto. Era só uma meia assim, dessas de mulher na cara, um lenço assim. Eu cheguei a sair também, de palhaço. A partir do dia 25 de dezembro, as jornadas saem nas noites de Vassouras, seguindo a tradição herdada dos portugueses. As festividades se encerram no dia 6 de janeiro, com um grande encontro de folias. Saio na jornada já tem 8 anos, graças a Deus. E assim, o intuito da nossa jornada é evangelizar, né? A gente vê a alegria das pessoas quando a gente chega com a bandeira. E o que move a gente é a fé. Porque os reis, você vê, eles foram as primeiras pessoas a visitar o menino Jesus. Mas o dono de tudo é Jesus. Eu comecei a sair na jornada, família Teixeira, né? Com 15 anos. Mas na verdade mesmo, foi uma promessa que eu fiz para meu pai. Que ele estava doente. E eu fiz uma promessa, se ele ficasse curado, eu ia sair 7 anos. E eu me sinto a sensação de liberdade. Porque a gente sai no dia 25, né? E vai ter no dia 6, mas para mim não tem cansaço, porque eu não sinto cansaço. Sabe? Eu me sinto completamente leve. Não sinto nada, eu sinto assim uma leveza. Como se alguém estivesse me conduzindo. É uma sensação muito boa.
Quando a Caninha Verde começou, eu não conhecia ainda o Manel. Depois nós casamos, aí começamos aqui a Caninha Verde há uns 17 anos, mais ou menos. Começou em Ferreiros com ele, né? Há muitos anos. Foi quando eu comecei a ir lá no Seu Filhinho. Ele incentivava muito a gente, é um senhor muito alegre, né? Aí eu gostava de ir para lá com ele, com o Manel, com a turma. Eu sinto muito assim, leveza, parece que a gente está em outro planeta, está se distraindo, está esquecendo o dia a dia. Tem muitas lembranças boas, né? Longe das áreas rurais, os grupos de tradição encontraram nos pequenos quintais o espaço para seus ensaios e celebrações. Eu estou na Caninha aproximadamente acho que uns 5 anos. Vim convidada por uma integrante, a Maria Djalma. Não conhecia, nem sabia o que era. Aí ela me convidou para mim ver e se quisesse participar também. E do primeiro dia já gostei, já comecei a ensaiar, já acertei tudo e estou na Caninha e gostei muito. É muito importante que as mulheres incentivam muito as pessoas, as crianças também. Eu quero ver se as crianças pequenas que estão chegando, se elas se enturmam com a gente, né? Porque nós fazíamos a roda e elas ficavam na roda de dentro. Então nós rodávamos para cá, elas rodavam para lá. Elas faziam uma coreografia. Era muito bonitinho. E pretendo que esse Manuel passe para pessoas mais jovens, né? Porque a gente, né, já estamos de idade. E a Caninha tem que continuar, né? Continuar com os jovens, que é para ela não morrer, assim, ficar só no nome. A continuidade das tradições em roda preserva os laços construídos pelos antepassados, fortalecendo a identidade e a cultura em nossa região. O feminino, ele é a nossa história. O feminino dentro do jongo é representatividade por parte das mulheres, tá? É uma importância. Você não depender só do homem, no caso, vamos colocar assim, para contar a história. Você fazer parte da história. Se não fosse a mulher, até mesmo se falando do jongo, dentro de uma roda de jongo, uma manifestação, né, não teria tanto encanto, talvez não tivesse tão presente, talvez não tivesse sido resgatado, se não tivesse essa mulher para ajudar nesse caminho. Foi bom demais, né, porque com meu tio eu aprendi toda a minha história, a história do meu bisavô, que criou o jongo, que o jongo é da minha família praticamente. Aí ele seguiu e deixou a gente aqui para seguir também com o legado deles. Foi muito bom, aprendi muita coisa. Fui muito feliz, ainda sou dentro do jongo, mas foi uma das melhores épocas da minha vida. Foi quando eu pude entender quem eu sou, o que eu sou, de onde eu vim. Isso. Então, a gente vê o jongo assim, para trazer a presença da nova geração, praticamente falando a língua delas, né, da parte feminina, né, trazer os jovens no geral, mas falando da parte feminina, mostrar para elas que se pode, que você pode dançar. Você pode se conectar com a ancestralidade através desta dança, que a dança não é simplesmente um movimento de corpo, né? A dança tem toda uma história. Você pode dialogar dançando, movimentando seu corpo, tá? Você pode exigir respeito através do seu corpo, dançando. A educação dos homens, dentro do jongo, as cantigas, no caso, elas vêm assim, regadas de códigos. Falou seu sabiá, deixa a laranja madurar,
se eu sabia, deixa a laranja madurar. Ela é uma menina, o corpo dela não está nem formado, tá? Entra na roda para brincar, tá? Não entra com má intenção. E isso, em relação às meninas, as cantigas vão cantando, vão mostrando, vão passando valores. O jongo vem regado de valores, né? Então essa participação em relação às meninas, essa proteção se faz muito importante. Mas ali eu posso dançar, eu posso cantar, eu posso me divertir, porque querendo ou não a gente se diverte, a gente brinca, a gente dança. Dançar o jongo para mim é ser eu mesma, poder fazer tudo que em outros lugares eu não consigo fazer. Ter a expressão de poder ficar rindo com pessoas que eu nunca vi na vida, ensinar pra gente 3 vezes mais velha que eu o que é a minha cultura, o que eu aprendi. É bom demais. É ser eu mesma. Deixa nego chorar, coração de nego dói. Deixa nego chorar, deixa nego chorar. No coração do Vale do Paraíba Fluminense, a região do Vale do Café guarda o passado, construindo no presente um futuro sustentável. Meu nome é Terezinha, moro aqui em Santa Terezinha, trabalho já há 15 anos com a fibra de taboa. Eu trabalhava para fora primeiro, né? Mas aí depois ia ter um curso ali embaixo, encontrei com a moça, ela falou assim, você quer aprender taboa? Falei, quero, larguei o serviço para lá e aí fiquei trançando na taboa. A minha primeira ida no brejo, que primeiro ensinou a gente a trançar, aí depois nós fomos fazer a colheita da taboa. Porque muita gente fala assim, estalar. Como que é estalar? Ninguém sabia o que era estalar, que nem eu. Aí depois o estalar é soltando folha por folha e colocar para secar. Aí quando uma vez eu fui tirar com uma amiga minha, nós saímos daqui cedinho e fomos lá. Nós só cortando, só nós duas. Só cortando. Daqui a um bocadinho nós passando, eu atolei uma perna para baixo. Ela me deu uma olhadinha assim e falou assim, Dona Terezinha, quer ajuda? Falei, quero. A gente prefere mais tirar a taboa na parte da manhã, porque ela fica mais firminha. E se tirar com sol quente, ela quebra tudo. Aí nós deixamos um fecho lá para quando a gente voltasse, a gente ia instalar. E cadê que nós instalamos a taboa? Ela estava toda mole, toda quebrada, aí tivemos que perder a taboa. É como eu falei, é uma coisa, a gente ia falar assim, eu gastei dinheiro, mas não. A taboa não vai voltar mais? Vai lá de tarde para ver o tamanho que ela tá. Se bobear, daqui a 5 dias, torna a colher no mesmo lugar que a gente tirou. Aí acho que eu tinha encomenda de bolsa. Eu falei, eu vou tirar a taboa. Aí o Roberto, meu esposo, estava indo para a feira. Ele falou assim, tá muito frio, não vai no brejo não. Eu falei, vou sim. Ele falou, não, faz tricô. Eu falei, não, tricô eu tenho que ir lá na rua e comprar a linha
para poder fazer e nem sei se eu vou vender. Já tá boa não. A taboa eu vou lá, eu vou tirar e é de graça. E quando não tem, tô indo lá no brejo. Quando eu cheguei lá um dia, meu filho mais velho ficou de dia e não apareceu, meu marido ficou de dia e não apareceu, aí que eu chorei mesmo. Chorei, só não gritei porque ia falar assim, tem gente maluca lá dentro do brejo. Aí tampei chorar, e aí eu cheguei e contei pra eles, né? Falei, o brejo nunca vai secar. Por quê, mãe? Porque minha lágrima tá toda lá. É muito gostoso, eu tenho paixão por taboa. Eu estou no Vale do Café há 52 anos, com a fábrica de doces, que é tradicional aqui na região, familiar desde 1940, que eu me lembre, né? E na localidade de Morro Azul, distrito de Paulo de Fronten. Então, eu sempre vi esse processo de família mesmo, né? Das pessoas, não só de Morro Azul, como do Vale. Porque se você for a Paraíba do Sul, Três Rios, que seja, todo Vale, todo mundo sabe da história da fábrica de doce Morro Azul. Sempre foi uma coisa familiar e por ser um lugar muito pequeno, as pessoas passavam aqui na fábrica para comer a tradicional raspinha de doce e era uma coisa muito natural. Fazia parte do contexto do lugar. O processo da fabricação fizeram com as frutas da região em torno. As pessoas traziam as frutas e meu pai, em troca, dava o produto. E não sei porquê, se era o diferencial, se não tinham outras fábricas. Eu sei que ficou marcado no Vale Doce Zezinho, Doces de Morro Azul. A fábrica de doce está tão inserida na minha vida, eu fui impulsionada por ele com essa certeza que eu ia continuar com a coisa. E fui deixando o processo naturalmente acontecer e estou aqui até hoje. Aí me vejo como, acho que eu sou a resistência, né? Porque manter uma tradição dessa forma que é processado os doces. Tudo artesanal, manual, sem nem nada elétrico. E acho que eu sou a resistência no Vale. A recuperação ambiental vai aos poucos redesenhando nossa paisagem e se tornando uma realidade. Meu nome é Denise, sou fundadora do Vale Verdejante, que é uma associação civil sem fins lucrativos e fica em Andrade Costa, distrito de Vassouras. Nós começamos a fazer um trabalho aqui em 2008, reflorestando uma área que estava completamente degradada e tentando transformá-la num espaço demonstrativo. Não só demonstrativo, como também experimental. E como a gente pensa muito dentro de uma horizontalidade e dentro de um fazer junto, nós resolvemos convidar a comunidade para nos ajudar a fazer esse reflorestamento. E começou então em 2008 com 500 árvores nativas, predominantemente nativas da Mata Atlântica. O Vale Verdejante, eu acho que é a prova viva de um processo de transformação, quando a gente tinha uma área realmente de pasto e que foi transformada numa floresta, com 1 quilômetro de trilha, agora já reconhecida como RPPN,
que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, e com isso de uma forma assim, que é um legado eterno, né, para a eternidade. Em 2017, nós tivemos uma aproximação com outras ONGs que nos levaram a pensar a questão da necessidade de trazer a mulher para as atividades socioambientais. Desenvolver um projeto de geração de renda para mulheres, né, de introdução à economia solidária. A gente pôde motivá-las e apoiá-las a desenvolver produtos que retiramos daqui, com sobras de frutas, tentando resgatar aquela memória que elas tinham da mãe, da avó, da tia. Então elas desenvolveram os doces artesanais. Que a gente entenda que a questão ambiental ela envolve vários outros setores, né? A questão social, a questão econômica, cultural, a questão de tecnologia e política. Então várias questões dentro disso que fazem esse arcabouço que traz a questão ambiental como um todo e não como uma coisa, é só plantar árvore ou é uma coisa tão focal. Várias tecnologias que nós fomos buscar para nos ajudar nesse espaço demonstrativo experimental. Um espaço que qualquer pessoa, física ou jurídica, que chegue aqui e veja, poxa, posso desenvolver isso na minha terra. Esse dia a dia, a criatividade, a luminosidade, tudo que vem nesse momento e que me inspira a fazer esse trabalho, vem dessa adequação. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, eu vejo beleza, eu vejo beleza em tudo. Eu vejo beleza numa folhinha que está se balançando, eu vejo beleza numa raiz, em tudo, eu vejo beleza em tudo. Eu vejo num pássaro, em ouvir uma música, ouvir um pássaro cantando, vendo uma borboleta trepidando as árvores, tudo eu acho bonito. E aí, no dia seguinte, eu consigo acordar com força para começar tudo de novo. O olhar sobre a nossa história e a riqueza do território inspira quem se identifica e vem conhecer a nossa região. Meu nome é Beatriz, sou conhecida como Tisa, sou ceramista, arte educadora, pedagoga, bonequeira. Minha formação vem de teatro, mas desde que eu vim para Vassouras, que é o meu território de afetividade da minha infância, eu assumi a cerâmica como minha arte, o meu veículo de fala. E a cerâmica, ela tem a questão de dialogar com o território. Então, pensando aqui no território, eu também fui descobrir, pesquisar e perceber que os utensílios feitos com o barro vermelho próprio desse chão eram os utensílios utilizados nas cozinhas das grandes fazendas e, antes disso, nas casas simples dos tropeiros e dos colonos que aqui tiveram. Então, dentro dessa lógica, eu fui percebendo que o espaço da cerâmica era um espaço do feminino. E aí criei a linha de cerâmica Flor do Café. Pensando nesse feminino, percebendo a presença dessas mulheres, conhecendo as mulheres que aqui tiveram, que criaram a história desse lugar, buscando como dar voz a essas mulheres, como falar da existência delas. Aqui eu comecei a abrir a Barriarte para fazer rodas de troca com as pessoas locais, para a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa história, entender a nossa cultura, as manifestações tradicionais, os saberes e fazeres de tradição, aonde estavam, permaneciam, não permaneciam, qual a origem deles, qual era o papel da mulher nesses afazeres, na manutenção e na recuperação do Vale do Café. E acabou que o espaço começou a receber visitação de fora.
escolas onde eu multiplicava saberes com as crianças, fazia peteca, cerâmica tradicional, o pau a pique, grupos de turismo que começaram a vir, e aí eu convidava os grupos de manifestação, as fazedoras, as trançadeiras, Terezinha Trançadeira, o grupo de jongo, a Caninha Verde, para estar junto com essas pessoas, para interagir, para fazer essa troca com as pessoas. E aí foi nascendo um projeto, o Rodas do Saber foi virando, para além de uma pesquisa local, para a gente conseguir se entender, começou a virar um projeto de turismo, recebendo pessoas de fora e podendo contar de uma forma mais autêntica a história das pessoas locais. E isso tem sido muito rico para mim, tem sido realmente muito especial poder multiplicar e conversar sobre as nossas questões locais com as pessoas que nos visitam. Por isso é tão importante visitar essa história no Vale do Café através do olhar dessas mulheres. A gente poder falar desse lugar que a mulher ocupou no passado, ocupa no presente e quer deixar de legado para o futuro.